Olá, internet! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Companhia Fênix de Teatro e hoje vamos falar sobre a peça Alice no País das Maravilhas, inclusive no nosso cenário. Meu nome é Bianca Melassi e eu sou diretora da Companhia Fênix de Teatro. Olá, internet! Eu sou o Will Jesus e na Alice eu trabalhei tanto na adaptação quanto na direção também, compartilhando com a Bianca, e no cenário, né, que é onde estamos agora. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre como foi esse processo pra gente, o que a gente considerou, o que a gente não considerou e todos os detalhes, alguns segredinhos que a gente tem para falar sobre a peça. Alice no País das Maravilhas é, sem dúvidas, uma das obras mais adaptadas em todos os sentidos. Tudo começou lá com o Lewis Carroll, né, em 62, quando ele, numa viagem de barco, contou essa história para 3 menininhas, amigas, filhas de um amigo dele, e a partir daí ele começou com esse conto da Alice, que veio a se tornar o livro, que foi lançado em 65, e depois em 71 é que saiu o segundo livro, que é Alice através do espelho, né? Inclusive Alice originalmente se chamava Alice embaixo da Terra, né? Foi o primeiro título de Alice no País das Maravilhas. E aí depois, com o tempo, as coisas foram modificando, né? O Lewis Carroll escreveu esses 2 livros e com certeza eles influenciaram muito da literatura nonsense, e depois eles foram influenciando outras artes, né, como o cinema, a animação, né, e peças de teatro, que são inúmeras. Então Alice é uma das coisas que é mais adaptada, que a gente mais tem versões e versões diferentes. Videogame, exatamente. Inclusive, às vezes ela tá ali só na influência também, né? Matrix tem muito de Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Que é um filmaço aí, né? Um grande clássico já até, quase. Porque esses livros têm mensagens incríveis e a gente pode adaptar para diversos contextos, inclusive nós mesmos, nas nossas pesquisas, a gente viajou na maionese pra caramba, pra traduzir, né? Pra interpretar cada passagem dos livros, né? Cada passagem de cada capítulo, enfim. É interessante dizer que, por ser uma literatura nonsense, ela tem diversas interpretações e ela cada vez mais terá mais interpretações, né? O Lewis Carroll, quando ele escreveu, diz que ele se baseou muito em amigos e também em inimigos dele, né? Então, e tem muito do contexto histórico, na verdade, do que estava se passando na época, né, onde ele vivia e tudo mais. Outra coisa também que tem muito é muita paródia, né, no livro. Tem muitos poemas que são parodiados para o livro e também que influenciam a própria narrativa do livro, né? Por exemplo, os gêmeos, os Tweedles, se não me engano, eles vieram de um poema que fala inclusive do corvo, que eles têm medo do corvo e tudo mais. Se a gente for pensar no Humpty Dumpty também, ele já também é uma figura de contos infantis, né? Sim. Uma coisa assim. As traduções mudam também, porque a tradução que a gente tem deste livro é diferente de outros livros. Inclusive a gente vê várias passagens, até da Alice com o gato ou com o coelho, que são diferentes das que a gente leu. Então, diversas traduções traduzem, assim, de maneira interpretativa, né? Vale lembrar que até quando nós lemos o livro, porque para essa nossa montagem, a nossa proposta era justamente isso, trabalhar mais com o livro e menos com a cultura pop, assim, né? Com a live action e com o desenho da Disney. Ao mesmo tempo, a gente acabou usando muito a ideia da cronologia do desenho, que eu acho que funciona muito bem para se contar uma história, né? O livro é bem confuso, assim, ele é muito nonsense demais, então, em alguns momentos, simplesmente uma coisa vira outra, e é assim, segue o baile, não tem lógica nenhuma. A gente já vê que no desenho já tem um pouco mais de narrativa nesse sentido de começo, meio e fim e até de desenvolvimento, né? Hoje todo mundo vê a Alice muito como essa transformação, né? Como essa mensagem de transformação, né? Sim. É uma menina que está crescendo
Principal mensagem de Alice é sempre isso, né? Ela vai para o País das Maravilhas e quando ela volta... Ela já não é mais a mesma. Exato, ela já amadureceu em algum sentido e tudo mais. E voltando ao lance da tradução, esse livro aqui acho que foi a base, né? Foi o principal, era o livro que todo mundo tinha, essa edição e tudo mais, e essa tradução. Mas acontece que nós chegamos a pegar outros livros aqui na mão e ter cenas diferentes, né? Textos diferentes, principalmente na cena da Tartaruga Falsa, que eram traduzidas algumas coisas de maneiras diferentes. É importante dizer também que a Alice é muito pautada em trocadilhos o tempo todo. E os trocadilhos também, eles são difíceis de traduzir, né? Porque às vezes... porque é difícil de traduzir, não precisa nem ir a fundo nisso, né? Trocadilhos tem muito a ver com a linguagem, com a língua, né? Sim, o que funciona para uma língua não funciona para outra, né? E é muito legal que eles trazem para nós, né? Vários trocadilhos da Tartaruga Falsa. Dá um exemplo, que agora eu não consigo lembrar, porque muitos também foi o Will que colocou. Porque eu sou bom em trocadilhos infames, eu nasci com esse talento natural, né? E durante a adaptação, algumas coisas eu tive que escrever para encaixar umas com as outras. O da Tartaruga Falsa, o que eu mais lembro mesmo é que, acho que nesse livro, na tradução dele, a tartaruga conta a história da escola do fundo do mar, que é onde ela estudou quando ela era uma tartaruga de verdade. E nessa história, ela fala que tinha uma professora muito velha e que os alunos chamavam... de tão velha que ela era, os alunos chamavam ela de tartaruga. E aí Alice pergunta, mas por que tartaruga? Ela fala, porque ela era tão velha que a gente chamava ela de tartaruga, né? E aí, numa outra, que foi inclusive o que a gente preferiu trazer pro palco, é que elas chamavam a professora de Jabotá. E por que chamavam uma tartaruga de Jabotá? Ela fala, porque ela jabotava muitas ideias nas cabeças das crianças. Então, é interessante como muda bastante, né? Porque aí quando a gente fala da Jabotá, a gente já tem uma crítica. E quando a gente fala de tartaruga, a gente só estava falando que a professora era muito velha, né? Se você não leu os livros e gosta de Alice, eu recomendo que você leia, porque eles são fantásticos e eu morri de rir. Tem coisas, assim, que não ficaram tão engraçadas em cena quanto nesse momento de leitura. Por exemplo, essa parte da borboleteiga. Se ela não achar comida, o que acontece com ela? Ela morre. Aí a Alice fala, nossa, mas isso deve acontecer com muita frequência. E ele fala, sempre acontece. Gente, eu quase morri de rir com isso. É a naturalidade de falar algumas coisas que são absurdas. A parte do Humpty Dumpty também, que você dava bastante risada também. Humpty Qual Dumpty. que é? É a do que não está ofendido? Que é muito boa? Perdão. Não. Eu não tô ofendido. Ela ri só de lembrar. Mas realmente o livro da Alice, ele tem um tempo pra comédia, parece, né? Se você tiver da forma que você lê ele, é muito engraçado, porque ele tem umas tiradas muito boas, assim. E aí você lê e, nossa, racha o bico, né? E a gente que gosta desse tipo de bobeira, trocadilho infame mesmo, né? Inclusive foi nisso que a gente se pautou bastante para trazer, né, pra peça. A gente queria muito que tivesse mais essa pegada do livro e não tanto, né, do desenho e do filme. Claro que as referências ao desenho e ao filme, naturalmente elas aparecem e são fortes, né, porque também são incríveis, né, mas a gente queria muito trazer essa ideia do livro, desses trocadilhos, dessa coisa simples, mas muito boba, né. Um outro momento que é muito interessante é quando a Alice, o Dormidongo, né, ele conta uma história. E aí ele fala, existiam 3 irmãzinhas que moravam no fundo do poço. E a Alice pergunta, mas elas comiam o quê? Comiam melado. Aí a Alice fala, não é possível isso, elas teriam ficado doentes. Aí ele fala, e ficaram terrivelmente doentes.
é muito sem sentido, mas ao mesmo tempo é simplesmente isso. E aí você fica, cara, que? Né? É isso que é genial nesse livro. Esse livro é genial em muitos aspectos. Não é à toa que é uma das obras mais adaptadas do mundo. Sim. Vamos falar de cada cena e o que a gente pensou para essa peça? Legal. Antes de falar isso, você falou de ser uma das obras mais adaptadas do mundo. Eu vi uma coisa interessante hoje, que a primeira edição do livro de Alice do País das Maravilhas, ela foi leiloada, a primeira leva lá, ela foi leiloada, sobrou um livro só, né? Porque as coisas vão se perdendo. E esse livro, ele foi leiloado em 98 por $1,5 milhão. Ele se tornou o livro infantil mais caro vendido da história. Aí em 2007, se não me engano, ele perdeu esse posto pro Harry Potter, que aí tinha um livro do Harry Potter lá, meio raro também, não sei dizer o porquê, que aí ele foi leiloado por quase $4 milhões. Então é muito interessante a gente pensar em como... Eu gosto de fazer essa reflexão, né? De como aquela história do passeio de barco se tornou uma coisa tão gigantesca em um século e meio depois, né? Vamos dizer, vamos arredondar aí. É impressionante. Mas vamos falar então de todas as coisas que a gente pensou para a peça e por que a gente pensou e por que resolvemos trazer o quê, né? Que eu acho que é bem interessante. E como decidimos resolver algumas coisas que são muito mirabolantes no universo de Alice, né? Que a gente não tem os CGIs, né? As telas verdes da vida e a gente tem que se virar e fazer no palco, né? Apesar do Will achar que nós estamos aqui no cinema. No cinema. Gente, eu viajo um pouco, depois eu vou... A expectativa é alta e a gente vai descendo até chegar aqui no palco. Voltando para a realidade. Nós começamos o projeto de Alice no dia 21 de setembro de 2019. Foi o dia em que a gente sentou para definir o que a gente escolheu Alice, né? A gente tinha algumas opções também, todas realismo fantástico, e a mais votada pelo grupo foi Alice no País das Maravilhas. E a gente definiu que nós íamos ler os livros e cada um, dividimos o grupo em duplas, cada dupla ia ficar com um capítulo, onde depois, no dia 5 de outubro, a gente ia fazer um seminário de cada capítulo e discutir esses capítulos. Claro que todos deveriam ler o livro inteiro, mas cada dupla seria responsável por trazer as suas impressões, as suas anotações, enfim, uma discussão a respeito de cada capítulo. E foi o que fizemos. Primeiro, Alice no País das Maravilhas e depois através do espelho. Então, a partir das nossas interpretações, das nossas discussões, anotações, reflexões, nós fizemos um compilado do que iria para a peça, porque nem todo livro foi para a peça e nem tudo que discutimos foi para a peça também. Então, para ter uma lógica, né? Porque realmente a gente viajou na maionese, a gente foi para outros lugares e queríamos que ficasse algo simples, porém imersivo, que realmente a plateia tirasse a sua mensagem. E eu acho que atingimos esse objetivo depois quando a gente encerrou a peça com uma cena que criamos da lagarta, mas a gente chega lá. É importante dizer que, assim como a maioria das adaptações, o que a gente usou do livro, nós usamos os 2 livros para fazer a peça, né? Então o que acontece? A gente vai pegando ali coisas de um e de outro, montamos uma linha cronológica e fizemos a peça dessa forma. Então eu acho que agora já faz sentido a gente começar a falar sobre qual que é a cena, por que a gente trouxe isso. Tá bom. Né? Eu acho que é legal falar que desde o início, além de buscar essa coisa do livro e de não ser uma peça infantil, acho que como o livro serve para todos os públicos, mas tem suas mensagens ali que vão ser direcionadas para cada um. E uma coisa que a gente queria era trazer uma Alice já não criança, mas uma Alice mais adolescente. Então justamente a gente já começa a peça com essa ideia, né? Então a gente tem o quarto da Alice,
E ela chega bem cansada, bem estressada, porque ela tem que fazer um trabalho em grupo, porque tá todo mundo enchendo muito o saco dela, tá todo mundo cobrando muito ela. Alice, você vive no mundo da lua, não sei o que lá, pé no chão. E justamente a gente veio com essa ideia de pegar uma fase aí de uma adolescência. Ela tá amadurecendo, então, na realidade, é uma fase onde ela deixou de ser criança e ela tem agora muitas responsabilidades e, em compensação também, ela tem muita opinião e ela é impaciente, ela é reativa, porque a Alice, essa Alice, criança, ela também é assim. Então, essa Alice mais adolescente, ela vem com uma ideia de amadurecimento, né? Então, não só com a família dela, mas com essa coisa de muito compromisso que ela tem, né? Com o peso da responsabilidade que tá surgindo. Acho que é legal justamente você ter falado isso, muito compromisso, né? É justamente nessa fase que a gente se sente muito atolado de coisas. A gente trabalha... 17 anos, que você tá naquele período de faculdade, de escolher, de fazer. E todo mundo te pressionando, às vezes na caruda mesmo, às vezes é até uma pressão inconsciente, mas é aquilo, você tem que tomar um monte de decisões e você não tá pronto, né, ainda. É justamente nessa fase, 17 anos. Inclusive, ela fala sobre a perfeição, que o trabalho dela não tá perfeito. Isso nós colocamos, né? Porque a gente queria trazer essa Alice mais adolescente. E essa trajetória, esse amadurecimento com relação ao que é perfeito, né? Do desenvolvimento, vai sendo também construído na peça. Porque ela não tá feliz com o que ela tá fazendo. Então, ela fala, nem a Diná me escuta, ela devia estar aqui comigo. Não tem ninguém, ela se sente sozinha. E ela decide ficar no mundo dela. Ela pega uma latinha, que a gente colocou um sorrisinho. Uma carinha feliz. Uma carinha feliz, porque também é nessa fase que muita gente se entrega também à bebida, né? A pessoa... Acho que nem diria se entrega, mas eu diria que é uma fase onde nós somos mais apresentados a isso, somos mais suscetíveis a isso, Sim, né? mas que de repente você mergulha todas aquelas angústias que você tá vivendo na vida, na bebida. E é isso que ela faz. Ela pega aquela latinha, ela bebe aquela latinha de sorriso, que tem um sorrisinho, coloca um fone de ouvido e vai pro mundo dela. E vai pro mundo dela. A ideia é justamente ela beber pra relaxar, né? Embora a gente tenha discutido isso antes da peça e a gente não queria deixar explícito também que era uma bebida alcoólica, né? Só queria deixar explícito que ali tinha uma muleta, que era uma coisinha que ia deixar ela mais felizinha. E aí justamente ela liga, ela coloca no celular uma música, põe os fones de ouvido e a gente começa a música com Pink Floyd. A primeira música, na verdade segunda, né? Porque a gente tem uma primeira música que é uma grande introdução, que é do álbum Dark Side of the Moon. E tem todo um contexto também por trás disso, que eu quero falar durante o podcast, não posso esquecer. Mas justamente ela começa com essa primeira música. Essa primeira música, ela tem uma frase que fala Run, Rabbit, Run. E eu tenho que falar da pesquisa que eu fiz, né? Das músicas antes da peça, porque... Eu não disse isso no começo do podcast, mas Alice não influenciou só o cinema, outros escritores, os desenhos animados, o teatro em si, a dança, né? Porque tem de tudo. Mas ela influenciou também outras linguagens e a música é uma delas. Existem inúmeras músicas que são baseadas em Alice no País das Maravilhas de alguma forma. Ou elas são totalmente, por exemplo, Sunshine do Aerosmith. É uma música que, inclusive, até no clipe, o Steven Tyler é o chapeleiro e assim por diante. E a gente tem músicas com nomes dos Tweedles, ou outras músicas que são só baseadas mesmo, ou que tem só cita, né? Mas tem inúmeras músicas. Então foi bem interessante fazer essa pesquisa também. Muitas dessas músicas acabaram não entrando na peça, né, no final, porque... Fazia sentido ouvir, mas não fazia sentido estar na peça, né? A gente acabou colocando elas no começo, antes das pessoas, quando a plateia vai chegando e elas ficaram escutando essas músicas. Como um prólogo, né? Mas elas não faziam parte ali da estética, né? Não casavam a música com a cena. E
quando a Alice entra em seu mundo, o primeiro personagem que aparece é o coelho branco, que já chega atrasado. O coelho tem uma ansiedade. Ele é muito ansioso. Uma coisa que eu gostaria de falar é que eu pedi para todo o elenco, quando a gente distribuiu os personagens, para pensar em uma loucura ou uma doença que pudesse servir de anteparo para cada um desses personagens. Então, a Júlia Restino, que fez o coelho, ela pensou na ansiedade. E ela mesma diz aqui nas nossas conversas entre plateia e elenco, que ela usou a ansiedade dela, que é muito introspectiva, que é muito interna, para trabalhar essa ansiedade do coelho. E isso ajudou a externalizar essa ansiedade dela, né? Ela conseguir trabalhar, inclusive na vida pessoal. E assim, foi brilhante, porque a gente via um coelho assim muito ansioso. E aí a gente justamente tem essa entrada do coelho e ele, né, desesperado, tal, sai correndo. E aí, meus amigos, vem a pior cena de todas, na minha opinião, que é a mais difícil de pensar em como eu vou fazer essa menina cair num buraco, né? E aí a gente usou o recurso da lira com a fita de LED em volta. Ficou esteticamente maravilhoso, assim, a cena ficou incrível. Foi. Eu não lembro de onde veio essa ideia, foi você que teve essa ideia, né? Fui eu que tive essa ideia, inclusive foi muito engraçado no dia, eu preciso agora contar o que aconteceu, porque eu tive a ideia dessa lira e a lira ser justamente um buraco onde ela atravessa, né, onde tenha cenicamente essa imagem dela passando de um lugar para o outro. E da lira pendurada, porque a gente tem aqui no espaço um lugar específico que a gente consegue pendurar alguém, e isso já queria pendurar alguém ali fazia um tempo, a gente não conseguiu ir além do espelho. Falei, dessa vez a gente vai conseguir. E até brincamos, né, de colocar, a gente ia fazer com a Mia aquela coisa do I came like a rainbow. E nesse dia eu quase morri de rir, porque não ia dar nada certo, mas a lira funcionou. Funcionou muito bem, e aí a gente conseguiu trazer esse impacto e fazer essa técnica funcionar legal. Tanto a lira aparecer, quanto ela sumir, sem a plateia ver de onde estava vindo também e tudo mais. E aí, então, a gente tem a Alice, quando volta do blackout ali, a Alice tá perdida num espaço, e o coelho passa correndo de novo, e aí entra aquela cena das portas, que também a gente foi bem baseado no desenho aí, né, até no diálogo que ela tem com a maçaneta da porta e tudo mais, né, que é a cena icônica que a Alice cresce e encolhe, né. E aí outro problema também, né, porque como é que a gente faz uma pessoa crescer e diminuir no teatro, né, mas a gente conseguiu fazer os objetos de cena de tamanhos diferentes e trabalhar com focos alternados. Então cada vez que ela ia para um lado, tinha um objeto maior ou menor. Então fizemos 3 objetos, 3 mesas e 3 portas de 3 tamanhos diferentes, e cada vez que a Alice eventualmente comia ou bebia alguma coisa, ela mudava de tamanho durante a caminhada no palco. Interessante pensar assim que essa Alice que a gente construiu, ela não sendo tão criança, né, alguns diálogos a gente teve que repensar. Porque, por exemplo, quando ela pega o veneno, é muito bonitinho, né? Porque ela pega o veneno e fala assim, bom, eu acho que não é veneno. Porque se fosse veneno, teria uma caveira desenhada. Geralmente, crianças que bebem coisas com caveiras desenhadas, né? E aí eu não lembro tudo com tanto detalhe, mas ela é muito inocentinha, assim. Ela né? é inocente, ela é apaixonante no livro. E ao mesmo tempo ela é muito espertinha pra idade dela, né? Porque, eu olhei que não tem a caveirinha, então eu posso beber. E aí a gente foi adaptando isso pra... Na verdade, a Milena, em vez de falar isso, ela cheira, né? Fala, não tem cheiro de veneno, né? E tudo mais. E
porque ela tá meio desconfiada também. E essa fala também é muito engraçada, não tem cheiro de veneno. Então, veneno tem cheiro? Então, se tem cheiro de morango, não pode ser veneno. Mas eu acho que aí a gente entra mais com essa brincadeira Da lógica. Da lógica, né? Que é o tempo todo a gente mexe com a lógica. Sim. Inclusive também, aí a gente também eu usei bastante recurso assim, metafórico no texto, porque, por exemplo, tem uma hora que ela come um bolinho e ela fica parada e fala, bom, eu não cresci, não aconteceu nada. E aí a porta justamente responde pra ela, olha, é bem provável que você cresça enquanto anda, e não aqui parada. E aí justamente, aí ela anda e dá de cara depois com a mesa menor, indicando que ela cresceu. Isso aí é metafórico também, né? Porque é proposital a intenção de pensar que ninguém cresce parado. Se você não estiver em movimento, provavelmente você não está evoluindo. Teve também bastante recurso desse, assim, utilizado durante o decorrer aí da... Que são suas, né? São suas palavras, são suas criações. Sim, nesse caso sim, porque já foi até pensado justamente pro palco mesmo, né? Pro que ia acontecer no palco. Depois disso, Alice começa a chorar desesperada porque ela perdeu a oportunidade de conseguir o que ela queria, né? Então, ela estava tentando ali se adequar o tempo todo à porta para conseguir passar pro outro lado e ela acha que ela perdeu a oportunidade. E como ela tá grande, ela começa a inundar o espaço. E aí o Will fez uma chave enorme para mostrar que ela estava pequenininha. A intenção antes era até fazer a garrafa da bebida grande, né? E ela em cima da garrafa, mas isso acabou sendo inviável, né? Porque é uma cena só, é muito rápido. Mas a intenção justamente é essa. Então ela começa a chorar. Também acho legal falar desse texto da porta aí. De tanto ela falar assim, olha, aqui sempre tem mais de uma chance. Você não precisa achar que porque você fez uma coisa errada, você tá perdida. Sempre há mais de uma chance. E também é legal falar que tem essa coisa do impossível, né? Que ela fala, você não é impossível você passar, só que desse tamanho você tá impassável, né? Isso é bem... o Walt Disney, assim, né? Mas é bem interessante de citar isso, porque ele faz sempre essa brincadeira com a coisa do não existe impossível, né? Se você quiser, você consegue. E também aí vem com essa questão da única chance. Não, aqui não é uma chance só, sempre há mais de uma chance. E aí ela fica pequenininha e aparece remando com a chave, a gente dá um blackout, né, pra ela poder subir no andaime. E aí ela vem remando com a chave e aí vem a cena dos pássaros. Essa conversa com o rato, quando o rato chega, é muito engraçado que mostra a inocência dela também, né? Mostra um pouco desse lado dela ser ingênua, porque ela não sabe se portar diante de algo que é fora da bolha dela, né? Ela tá tentando se adaptar àquele mundo, né? Ela não entendeu ainda que é um rato. Então, nossa, esse rato, né? Que tamanho que eu tô? Ele tá gigante, deve estar no tamanho de uma gata. E o rato fala, meu, como que você fala isso? Eu falaria isso? Você não pode falar de gato aqui. Como é que você pode falar de gato aqui, né? E em seguida, chegam os pássaros, que estão encharcados com aquele chororô todo. E o papagaio, a gente trouxe um pombo dessa vez, porque, gente, é muito BR, o pombo. Essa parte eu achei muito legal da gente deixar bem BR mesmo. Porque assim, é claro que tem pombo em outros lugares do mundo, mas a gente fala muito do pombo aqui, né? O chupim também. O chupim eu não sei se tem chupim em tudo que é lugar, mas assim, as histórias de chupim são histórias que eu ouvi desde criança, né? Sim, e o texto também foi você que adaptou, porque o chupim, quando o papagaio fala que não é pra Alice, não é pra você confiar no chupim, ela fala, ué, por quê? Porque você não cuida nem dos próprios filhos. Porque o chupim tem isso, o chupim, né? É um passarinho que ele bota o ovo dele no ninho do outro passarinho. Só que agora eu não sei dizer, meu pai sempre contou essa história aí, e eu sei que é verdade, mas eu não sei dizer se ele tira um ovo do passarinho e joga fora e põe o dele no lugar pra tipo dar um migué, ou se ele só bota um ovo dele lá e vai embora. Mas aí ainda diz que parece que o filhote de chupim é o que mais come, porque geralmente ele põe em ninhos de passarinhos menores, então ele come a comida dos outros ainda.
Às vezes os outros passarinhos parece que até morrem. Tudo isso eu não tenho muita propriedade pra falar, porque é tudo história que eu sempre ouvi, sabe? Igual aquela historinha do João de Barro lá, que se ele pega a fêmea com outro, ele tranca ela na casinha. Eu não sei, eu acho que isso é lenda urbana. Mas diz que é verdade, que... Enfim. Enfim, E aí mas a gente então, procurou a gente trazer colocou esses pássaros, o papagaio, né? E aí o pessoal foi brilhante, assim, de fazer o pombo, né? Porque o pombo é meio tonto, foi brilhante fazendo todos os papéis, né? O pombo é meio avoado, assim, meio tipo, ele só tá ali... Ele não tem fala, ele não tem fala, ele só faz esquisito. Pro. O papagaio, que o Rico faz muito, parece um papagaio mesmo, né? Com aquela... o stick dele, repetições. A fala, repetição na fala. O agudo da voz e tal. A Aninha também de Chupim tá ótima. E a Aninha é ótima de Chupim também, muito engraçado. E o papagaio, ele tem uma fala também que é da idade, né? Eu sou mais velho, eu devo saber mais. E ela pergunta, então quantos anos você tem? Ele fala, não falo. Ué, você não sabe quantos anos eu tenho? Ele, não falo. Isso aí veio do livro mesmo, né? Então, ele quer ganhar a discussão a qualquer custo. Ele não tá se importando, ele só quer ganhar a discussão ali. O papagaio já é do livro mesmo. O papagaio não foi uma ave que a gente trouxe pra adaptação. E uma coisa que é importante destacar dessa cena é o contraponto do rato com o Dodô. Porque o rato, ele vem com uma teoria, ele quer fazer todo mundo secar a base da teoria. Então, sentem aí que eu vou contar uma história. E começa a contar uma história, todo mundo tem que escutar, só que ninguém se seca. E ela fala, tá seca? Nem um pouquinho mais seca. Tô totalmente encharcada. E depois o Dodô entra. Então, nesse caso, eu proponho uma corrida de comitê. E ele também não sabe explicar o que é uma corrida. Ele fala, o melhor jeito de explicar é fazendo. Então, um é totalmente a teoria e o outro é totalmente a prática. E nenhum dos dois funciona. Porque se os dois estivessem ali unidos, teríamos uma coisa que seria boa, mas não. E aí vira corrida de comitê e eles vão embora. Também colocamos uma fala aí muito comum, frase emblemática. Uma frase emblemática da Dilma. E só pra gente fazer uma graça. E depois... Isso é uma quase um easter egg, assim, né? Uma referência mesmo, porque no livro realmente tem uma hora que eles... Quando acaba a corrida, porque tá todo mundo correndo, mas ninguém sabe o que tá fazendo. E aí quando acaba, ele fala, quem ganhou? E aí o Dodô fica tipo, todo mundo ganhou, ó, a menina aqui vai dar os prêmios. E ele joga a bomba pra Alice, que aí começa a dar dedal, ela vai tirando o que tem no bolso e dando pros passarinhos. E aí a gente teve essa ideia de fazer justamente aquela frase emblemática da Dilma, né? De falar, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, todo mundo ganhou. E aí, então eu quero meus prêmios, prêmio, sai, todo mundo, confusão. Uma coisa que ia ter também, mas que acabou não tendo, eu não sei qual é a intenção disso, mas eu acho interessante, é que no desenho, enquanto o Dodô entra e manda todo mundo correr pra se secar, ele pega uma toalha e fica se secando. Essa era uma coisa que a gente até ia pôr. Sim. Mas a gente acabou abandonando depois. Eu não sei, pra mim, assim, na minha interpretação, é como se o Dodô, ele fosse realmente uma figura de... Aquela figura que tá motivando todo mundo. Não, vai lá, corre que você consegue, vai lá. Mas ele não tá com a galera, sabe? É como se ele fosse um falso líder, assim, né? É um chefe, né? Ele não puxa a galera. Ele tá... Enquanto tá todo mundo ali na correria, ele fica de boa, com a toalhinha se secando e tudo mais. Então tinha um pouco dessa intenção por trás também, mas acabou que foi perdida com o tempo aí que passou. A próxima cena é a cena da lagarta. Uma cena extraordinária, porque tem muita mensagem que a gente leva pra vida. A lagarta, ela é sábia, ela só observa, as frases dela, a gente precisa refletir, né? Daria pra filosofar nas frases dela. Ela faz um questionamento filosófico, né? Sim. E é o primeiro momento que mostra que a Alice realmente não sabe quem ela é, porque quando a lagarta pergunta, ela fala, eu já não sei. Eu já passei por tantas coisas desde então. Eu sabia quem eu era pela manhã, mas agora não sei mais, né? E mostra esse momento de confusão que depois vai
É quase uma crise de identidade, se a gente for pensar, né? Você vê que o Bosque do Esquecimento acho que é mais uma crise de identidade do que isso, né? Mas aqui é um questionamento mesmo de quem sou eu, né? A lagarta faz esse papel. Gera um pensamento crítico, porque até então a gente não sabe dizer... Quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, quem você é? Você vai falar muito do que você gosta, mas quem é realmente você? Então, eu já não sei mais quem eu sou. Então, se você for pensar nessa coisa de autoconhecimento, quem é você de verdade? Não só o que você gosta, não só o que você faz. Muita gente, inclusive, relaciona quem você é com a sua função. Quem você é? Eu sou professora de teatro, eu sou diretora de teatro. Não, essa é a sua função, quem você é. São questões bem provocativas, assim, né? Que são feitas por Alice em frases super simples. Como, sim, quem é você, mas para onde você quer ir, né? Que depois o gato faz. E isso funciona muito bem, porque para as crianças é divertido, mas pra gente é aquele tapão na cara, assim, né? Tipo, e aí? Se fosse pra mim essa pergunta, eu não saberia responder, né? Sim, porque a lagarta, na verdade, ela devolve os questionamentos. A Alice pergunta e ela devolve os questionamentos. Então fica esse conflito, né? De não saber responder. E uma coisa que a gente pensou, né, sobre essa fumaça, porque a gente trouxe um narguile, né? Assim como existe no desenho, mas não era um narguile, na verdade, era um vape que o Vi catalano grudou na boca do narguile. Mas a gente refletiu muito também sobre o cachimbo dos índios. Quando você passa o cachimbo, é como se você estivesse passando conhecimento, né? Como a lagarta representa essa sabedoria, essa fumaça também, o narguilé é como se fosse esse cachimbo dos índios. A gente viajou na maionese e interpretou dessa forma. É uma interpretação. Até para trazer esse significado dessa fumaça para a própria construção do Vi, né? Essa é uma cena que praticamente a gente nem mexeu em nada, assim, de adaptação, né? Porque já tá... É justamente essa função, assim, ela já é muito bem escrita para isso, então é uma cena que a gente só seguiu o fluxo do livro e também tem algumas partes do desenho ali e tal, mas é simplesmente isso. E a próxima cena é a cena dos Tweedles, que não está em Alice no País das Maravilhas, mas está em Alice através do espelho. E esses dois são muito engraçados, porque eles são confusos, eles são cheios de trocadilhos, eles são cheios de... não sei nem dizer os Tweedles, eu acho que, se eu não me engano, os Tweedles, eles são baseados mesmo num poema infantil, e aí tem a história dos Tweedles, que eles são irmãos e que eles meio que brigam, e tem o corvo, que eles temem, eles têm muito medo desse corvo, que tudo isso acontece no livro, né, e no desenho eu não lembro agora se tem o corvo, se eles chegam a fugir do corvo, mas a gente também utilizou aqui. E eu vejo que os Tweedles, na verdade, eles são duas criancinhas meio birrentas que se acham muito esperto, assim, né? Sim. Só que é aquilo, né? É uma doideira essa cena, assim. Eu nem consigo interpretar tanto, assim, até onde... O que quer dizer todos esses detalhes, porque... Ou se é só uma paródia mesmo do poema, enfim... Porque eles são muito malucos também, né? Eles falam nada com nada, assim. Mas tem diálogos muito importantes. Por exemplo, quando a Alice fala... quando ele fala que ela não é real, né? Ela chora no livro. E ele fala, chorar não vai te tornar mais real. E eu acho isso muito engraçado, né? Não há motivos para chiliques. E aí mostra um pouco da hipocrisia também dessas crianças, porque ele dá chilique quando ele encontra o chocalho velho e quebrado dele. Sim, sim. Então, eles são birrentinhos, né? Eles são mimadinhos, né? Eu tenho a impressão. Uma coisa que o Fê falou que é muito legal é que parece que eles querem ser extremamente educados. Porque quando a Alice pergunta, nossa, mas vocês já cansaram de brincar de ciranda? E aí ele fala assim,
Ela fala, na verdade, espero que vocês não estejam muito cansados, porque eles ficam... Aí ele fala, não, e muito obrigado por perguntar. E o outro fala, gratíssimo. Sim. Eles são muito, assim, cordiais, né? Inclusive, quando ela fala que vai embora, ela fala assim, você fez tudo errado, não é assim, você tem que cumprimentar. Tem que dar a mão. Perguntar se tá tudo bem. Então parece muito uma criancinha sendo muito bem educada, assim. Né? E ao mesmo tempo, assim, muito... pomposinha, sabe? Porque eles estão arrumadinhos, com chapéuzinho, com roupinha. Eu tenho uma interpretação pros Tweedles que eu não sei se faz sentido, mas que eu sinto. Porque quando eles brincam de ciranda e cansam muito rápido, né? Isso tem no livro, e a gente trouxe, né, pro palco. Eu tenho a impressão que eles são realmente crianças mimadas e crianças que não podem brincar tanto, de repente. Sabe aquela criança que... Hoje, essa criança seria uma criança que fica no tablet o dia inteiro, sei lá. Sim. Porque eles cansam rápido, então eles não conseguem brincar. Por que eles cansam? Eu tenho isso pra mim, sabe? Mas que eles são muito... São, porque eu penso também, porque... Olha, hoje eu acordei com dor de dente, eu acordei com dor de cabeça, eu tô muito pior que você. Então tá bom, a gente vai lutar até tal hora e depois a gente vai jantar. Então eles têm um tempo ali pra brincar. Sim, parece que eles são muito... E eles são, parece assim, meio bem vestidinhos, uma coisinha meio, né? Eu tenho essa sensação. E aí depois a gente já vem então pro gato. E o gato é outra cena emblemática, né? Porque são diálogos, né? Tanto da lagarta quanto do gato que a gente leva pra vida, né? O gato traz questionamentos pra Alice sobre aonde ela quer ir, né? Pra onde você quer ir? E ela fala, qualquer lugar serve. Se qualquer lugar serve, tanto faz pra onde você vai. E essa frase é pra vida, né? Uma frase que a gente tem que levar pra vida. Então, se você não sabe, tanto faz pra onde você quer ir. Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E tem outra frase emblemática do gato. Que é quando ele diz que... Ela diz que quer chegar em algum lugar. E aí ele diz, isso você vai conseguir, contanto que ande bastante. Depois tem uma lógica sobre... Ela não quer mais gente louca, né? Que ela tá falando, por ali você vai chegar no chapeleiro maluco. Eu não quero gente lá maluca. Então vai ali pra lebre. Então tudo bem. Não, mas ela também é louca, louquinha. Não, mas eu não quero mais gente maluca. Mas não tem como. Aqui todo mundo é louco. Eu sou louco, você é louca. E ela fala, como que você sabe que você é louca? Essa lógica é muito boa. O gato... O cachorro... O cachorro não é louco. Concorda? Você concorda? Concordo. Então, o cachorro, quando tá bravo, rosna. E quando tá feliz, abana o rabo, não é? Pois eu, quando eu tô bravo, eu abano o rabo. E quando eu tô feliz, eu rosno. Então eu sou louco. Acabou, né? Eu não chamo, eu chamo de ronronar. Tanto faz. Você pode chamar como você quiser. Isso é muito bom, porque não se abala, sabe? Eu tenho aqui a minha loucura, não me importa o que você pensa, é assim. Então isso é muito legal. E aí... É muito interessante explorar essas loucuras desses personagens, porque eles são muito distraídos, assim, né? O gato tem hora que ele fala uma coisa, e aí a Alice fala o quê? E aí vai ver, ele tá se esticando. E você sabe fazer isso, né? Então é totalmente maluco, assim. Uma coisa que é legal falar, que pra construção deste gato, pro corpo desse gato, eu dei pra Rafa de anteparo o Arlequim, da Comédia dell'arte. Porque a máscara do Arlequim é baseada também no gato. Então, ele tem aquela coisa de ser espertinho, sabe? E ficou muito legal esse anteparo do Arlequim no corpo, assim, da Rafa, na construção do corpo do gato que a Rafa fez, porque traz toda essa mobilidade, né? Essa malemolência. E aí, então, a gente chega em uma das cenas mais emblemáticas de Alice, que é o chá maluco, né? Eu confesso que é a parte que eu mais gosto, sempre. No desenho,
No livro, acho que nem tanto, mas no desenho eu acho assim sensacional. E no filme também é muito legal. Justamente por aquela sensação de que tá tudo parado e aquela bagunça na mesa e aquela loucura. São personagens muito, muito malucos, né? Pra mim, são os mais doidos, assim. E aí aqui, pra não ter que entrar com a mesa, que inclusive é essa mesa aqui, em cena, a gente preferiu deixar ela montada já o tempo todo no meio da plateia. E foi interessante até porque aí a plateia acaba ficando mais próxima, assim, do chá em si, né? E aí essa cena é uma maluquice total. Ela foi mais baseada no desenho, no fim das contas, porque o desenho tem um ritmo bom pra ela, assim, desde que a Alice chega, não tem lugar, briga, discute. Aí depois, eu acho que só no desenho, acho que não tem a parte do Dormidongo contar a história, né? Que é muito legal, que tem no livro. Porque justamente a Lebre e o Chapeleiro pedem pra ele, conta uma história. E ele, vai, acorda, conta, porque ele tá sempre dormindo. E ele fala, não, eu não tava dormindo, eu ouvi cada palavra do que disseram. E aí começa a contar a história e dorme no meio da história. E aí a Lebre e o Chapeleiro ficam extremamente frustrados, né? Não acredito, ele dormiu. E aí ficam tristes pra caramba, né? Em seguida, a Lebre pede pra Alice contar uma história, né? Eu adoro essa parte. Mas eu não sei por onde comece. Comece do princípio. E quando chegar ao fim, por favor, pare. Porque é óbvio. Mas falado desse jeito, né? Nossa, é muito engraçado. E aí ela fala, bem, tudo começou quando eu perdi a Diná. Quem é Diná? Que interessante, quem é Diná? Diná é a minha gata. Tudo estava sob controle. Até esse momento do gato. Aí Dormidongo fica doido, corre, e aí aquela loucura toda, todo mundo corre. O Chapeleiro pega o Dormidongo pra passar geleia no nariz. E a Lebre, que sou eu, agarra também. Depois que o Dormidongo, na verdade, já dormiu de novo, a Lebre vem correndo e pega e gruda nela e fala, peguei! Só que ela não pegou nada, porque já tinha sido pego. Esse daí eu fiz na hora em um ensaio que deu certo. Mas a Lebre, o meu anteparo, dentro daquilo que eu propus pro elenco, de pensar numa doença ou numa loucura, né? A Lebre é completamente esquizofrênica. Eu pesquisei vários sintomas, né, de esquizofrenia e a Lebre tem tudo. E eu comecei a trazer isso pra construção, né? Ela é completamente doida e muito frenética. Muito tensa, né? Muito tensa. O corpo é muito tenso. E escuta coisas o tempo todo, enfim. Uma coisa que é engraçado é que algumas pessoas ficaram ansiosas, né? Falaram na plateia que elas se sentiram convidadas a estar no chá enquanto a gente estava ali, porque a gente tinha uma sinergia em cena de... É como se a plateia estivesse no chá com vocês, né? Sim, mas eles ficaram com vontade de sentar ali, né? Isso sim, que é sim. legal. Deu muito E certo. também, eu tava... E assim, por eu trazer tanto essa coisa frenética, que as pessoas também ficavam tensas no momento que eu subo na mesa. Isso é muito legal de falar, porque você conseguir transmitir a tensão da sua personagem pra plateia é muito incrível, né? Não só quando você sobe na mesa, mas quando você sobe na cadeira e você fica girando a cadeira também, que a plateia fica tensa porque a plateia acha que você vai cair, né? Fica nervosa, assim, né? E, nossa, isso é fantástico, assim. Eu acho que quando a gente consegue passar uma sensação para as pessoas, a gente acerta muito, sabe? E isso foi muito, muito acertado. É muito legal os textos também, esses diálogos do Chapeleiro, da Lebre e da Alice, porque o Chapeleiro também tem aquela coisa de fazer críticas pessoais, né? E ao mesmo tempo que ele... quem tá fazendo críticas pessoais agora? Eu sinto um pouquinho também deles estarem omissos com os problemas que estão acontecendo, né? Porque uma hora aquela louça vai acabar e eles não estão preocupados com isso.
Eles querem tomar o chá deles. Tanto que quando a Alice pergunta, e quando a louça acabar? Tem uma excelente ideia. Vamos mudar de assunto. A impressão que dá é que eles estão numa negação, né? Estão numa negação. Eles estão negando o problema. Estão procrastinando, né? Sim. Eles estão... O que faz até a gente pensar que será que o tempo parou porque ele brigou com o tempo? Ou será que eles pararam, né? Sim. Porque eles estão acumulados, eles estão... né, a mesa tá cheia de coisa, eles estão presos ali naquilo, né? E dá a impressão que, de repente, isso também seja uma escolha deles, no fim das contas, né? É verdade. E uma coisa muito interessante que a gente não percebeu até a nossa pré-estreia foi que o chapeleiro, feito pelo Édipo, ele fala do tempo, né? Você conhece o tempo? Conheço. A gente se conheceu... Éramos amigos. Nós éramos amigos, isso. E o Édipo fez vertentes de um temporal e ele era o tempo. A personificação. A personificação do tempo. Então, quando a gente se tocou disso, ele mudou a fala dele. E ele falou assim... Éramos como se fôssemos a mesma pessoa. Éramos quase a mesma pessoa. Éramos tão quase amigos. isso. Assim. Ele falou éramos quase a mesma pessoa. Mas brigamos. Mas brigamos. Mas isso foi muito legal, porque ninguém tinha se tocado disso. Sim. Isso foi... Porque ele fala da intimidade dele com o tempo, né? Exato. E também tem aquela coisa, né? Aquela frase, aquela pergunta. Você sabe a semelhança entre o corvo e a escrivaninha? Não sei qual é. Não sei também. Ninguém sabe. E não faz diferença a resposta, ninguém tá preocupado. Ninguém se preocupa em saber, né? Sim. Mas tem essa charada aí, depois tem uma explicação pra ela depois, no fim, né? Parece que a semelhança entre o corvo e a escrivaninha é que os dois voam. Tinha uma coisa assim, bem maluca, assim. Como assim, a escrivaninha porque voa? Quando você tá numa escrivaninha escrevendo um texto, um livro, alguma coisa, é como se você estivesse viajando, voando, entendeu? Existe no fim das contas, tem uma resposta pra isso aí, parece, sabe? Que alguém associou. Mas exatamente, mas é justamente aquilo que a gente fala de ser tudo interpretativo e de ter muitas teorias em cima de uma mesma coisa, né? Mas existe essa teoria. Legal. E aí a gente já vem pra cena do coelho, então, que aí é aquela loucura de que o relógio do coelho tá atrasado 2 dias, e aí eles querem consertar o relógio, passa manteiga no relógio, faz uma bagunça total e não dá nada certo, o relógio continua quebrado. Nesse momento, tem uma questão interessante que eu escolhi colocar na trilha do relógio quando ele fica louco, justamente a música do Pink Floyd, que é a música Time, que ela começa com o som de vários relógios e depois tem um tic-tac no fundo. E essa escolha ela se deu por 2 motivos. Primeiro que, como eu estava falando lá no começo, a ideia é que enquanto Alice esteve no País das Maravilhas, ela tenha escutado esse álbum inteiro do Pink Floyd. Porque justamente a gente começa com a primeira música e termina com a última. E no meio, mais ou menos aí, a gente coloca esse som, que é o som da música, propositalmente, como se ela estivesse ouvindo aquilo, enquanto tá no suposto sonho. E tem uma coisa engraçada para falar sobre isso, que inclusive acho que foi daí que partiu um pouco essa ideia, é que a Bianca sempre dorme no carro, profundamente, então assim, à noite, quando a gente sai, é o tempo de dobrar a esquina, ela já tá dormindo. E ela só acorda quando a gente chega em casa, quando eu puxo o freio de mão. O freio de mão é o despertador dela. E nesse dia ela foi dormindo e eu vim ouvindo esse álbum, porque justamente ela fala que Pink Floyd dá sono pra ela, o que é uma heresia, né? Então, como ela já tava com sono, eu falei, ela já tá dormindo, vou pôr o Pink Floyd. E fui escutando. Só que aí, essa música, ela começa bem baixinho e do nada entra esse monte de despertador. E aí, a hora que entrou, eu tinha esquecido também, não tinha, né, prestado atenção. Ela acordou assustada, tipo, o que tá acontecendo? Que monte de barulho é esse? Ficou brava, voltou a dormir. E eu achei muito engraçado, mas também fiquei com um pouco de dó. Porque foi muito engraçado. E aí eu achei que super coube, assim, nessa coisa da Alice, né? E aí no fim também a cena do chá é isso, né? Aí depois ela já vai embora e acho que a gente já não tem mais... Acho que a gente já pode partir para a próxima cena aí, né? Que é o Bosque do Esquecimento. Aquela cena que a gente disse que
carrega aquela ideia de crise de identidade. A Alice não sabe quem ela é. Ela não sabe o nome dela. E eu tenho uma coisa pra dizer que é muito fofa. Em uma das apresentações aconteceu uma coisa fofa demais. Alice, nós tínhamos 2 crianças aqui assistindo. E Alice, a Milena pergunta, né, em cena, eu não sei o meu nome, começa com M, e a criança gritou, Alice. Ai, quis morder, porque elas são, criança é tudo de bom. Aí, essa cena, ela fica nesse questionamento, então, no fim é isso, né? Muito engraçado, eu não gostaria de perder meu nome, porque vai que me dão um nome feio, eu não quero um nome feio. E eu adoro também, inclusive no livro é muito engraçado. Mas quando chegam as cartas, que também não lembro, elas estão enrolando um caminho que é o caminho da rainha. Mas eles não sabem quem são eles. Eles só sabem para quem eles trabalham, né? A quem eles servem. E ali se questiona, engraçado, eles não sabem quem eles são, mas eles sabem a quem servem. Então acho que a maior reflexão aí... Na verdade, essa parte da cena foi eu que escrevi, porque o Bosque do Esquecimento em si, na Alice, é só a questão dela não lembrar mais das coisas. E aí tem os outros animais lá também que não lembram e tudo mais, é meio que isso que acontece. E essa parte do caminho, eu coloquei ela me baseando inclusive no desenho. Porque tem um momento que quando a Alice no desenho tá no Bosque do Esquecimento, que aí aparecem muitos bichinhos estranhos e tudo mais, tem um momento que ela encontra um caminho e ela começa a seguir o caminho. Só que aparece um cachorro que tem um rabo de vassoura e ele vai limpando o caminho e ela fica sem caminho, porque ele limpa o caminho. Ainda ele desvia dela, tipo assim, ela tá vindo, ele desvia, vai pra trás e continua limpando. Ela fica só num quadradinho de caminho, assim, isolado. Bonitinho. E aí a ideia foi justamente de ter um caminho, e um caminho que ela não poderia pisar, um caminho que ela não poderia andar, que é o tapete, né, desenrolado. E as cartas vêm tirando esse caminho. Então essa parte das cartas, na verdade, foi eu que escrevi. E escrevi realmente pensando nessa reflexão, sabe? Às vezes as pessoas não sabem mais quem elas são, elas só sabem o que elas têm que fazer, elas só sabem a quem elas servem. E elas não sabem nem porquê, né? É um pouco também de um fanatismo, assim, por alguns líderes aí, enfim, né? E aí eles vêm, tiram o caminho dali e falam, não, o caminho é da rainha, e vão embora. E aí a próxima cena também foi eu que escrevi, que é a cena do rei, que eu queria ter uma forma de introduzir, foi justamente para ir costurando uma coisa na outra. A gente precisava introduzir o grifo para depois ir para a cena da tartaruga falsa com ele. E o grifo, justamente no livro, ele aparece nesse momento. É um momento que a Alice... É um momento que o rei tá junto. Então a gente fez uma cena de introduzir o rei. E aí o rei vem, ele fica ensaiando. Corta a cabeça, corta a cabeça. Depois as cartas entram falando, trouxemos o caminho da rainha. E aí ele fala, vocês não podem deixar o caminho da rainha, não sei o quê. Vai levar para elas. E aí a Alice já entra, ele já quer mandar executar ela também, mas o grifo acaba falando, não, vamos levar ela para um julgamento então. Aí ele, vamos, eu adoro julgamentos. Aí pega na mãozinha da Alice e leva ela para conhecer a tartaruga falsa. Mas esse rei também, quero falar sobre a construção do Ni, que ele trouxe um rei muito engraçado. Porque esse rei, a gente não tinha ideia do que ele poderia ser, né? Ele... É engraçado o fato de ninguém tá nem aí pro rei, só pra rainha. E ele não ter a autoridade que a rainha tem, mas ele quer essa autoridade, né? E o Ni trouxe aquela coisa que eu gosto muito de dizer, que não existe personagem pequeno. Porque quem faz o personagem ser grande ou pequeno é o ator ou a atriz. O Ni enriqueceu esse personagem tanto que ele se tornou o personagem mais engraçado da peça. E ninguém esperava isso. As pessoas dão muita risada com ele em cena. E ele é ridículo. E cada peça, cada apresentação, ele faz uma coisa diferente que... Ele já tá bem à vontade. Ele tá muito à vontade com esse personagem. Então é muito legal eu falar sobre isso, porque
Isso aconteceu também já em outras peças, né? Com outras pessoas fazendo. Mas, né, Alice, eu sinto muito que o Ni fez isso com o rei. E eu posso falar isso também com os dos pássaros. Que são personagens que... quando a gente pensa em Alice, a gente automaticamente pensa em Chapeleiro, no Gato, são os personagens mais... Sim. Até que aparecem mais na tela, vamos dizer assim, né? Sim, entretanto, outros chamaram mais atenção, no sentido de construção. Por quê? Porque, eu não tava esperando esse rei. Eu acho que é importante também a gente pensar que tanto o rei quanto... Aí a gente, né, vai falar do Grifo e da Tartaruga. Sim. São personagens que a gente não tem referência na cultura pop, assim, né? Nos filmes do Tim Burton nem existe o rei, né? A rainha já matou o rei. E... Não tem a Tartaruga Falsa, nem o Grifo. Exato. E no desenho tem o rei, mas é um reizinho pequenininho, né? Que ele só fica puxando a sainha, assim, da rainha. E acaba que ele... eu lembro de pouquíssima coisa, assim, dele, assim. Sim, é um personagem bem deixado de lado, assim. Propositalmente, inclusive, né? Sim, propositalmente. E é muito interessante ver essa construção do zero, sim, sem nenhuma referência. Partindo de anteparos muito particulares. Apesar que a gente pode também falar que mesmo quem construiu personagens que são emblemáticos, assim, que a gente sempre vê e tal, nenhum ficou parecido, sabe, assim? Isso aqui tá extremamente igual ao desenho, isso aqui tá extremamente igual ao filme, né? Tanto que o Édipo foi até elogiado em uma apresentação, que uma pessoa falou pra ele, cara, eu gostei muito do seu chapeleiro, e ele não tem absolutamente nada a ver com o chapeleiro do Johnny Depp, e também não tem absolutamente nada a ver com o chapeleiro do desenho. E esse é um dos melhores elogios que a gente pode receber, né? Porque realmente é ruim quando a gente acaba se apegando muito a um anteparo, a forma acaba caindo numa imitação até, né? Sim. E essa cena muito engraçadíssima. E a cena da Tartaruga Falsa com o Grifo é uma cena também que uma cena muito legal no livro. E a Tartaruga Falsa, a gente pensou num discurso também de uma pessoa que tem depressão. Porque, inclusive, tem um momento... Ela tá muito triste, né? E tem um momento em que o Grifo fala, levanta daí, isso é frescura, você consegue se levantar sozinha. Então, a gente trouxe aquelas coisas que muita gente fala para as pessoas que têm depressão. Porque... Como se fosse uma escolha da pessoa. Como se fosse uma escolha da pessoa, assim. E ela está deprimida porque, na verdade... O que ela tinha antes, ela não tem mais, né? Então ela tem saudade do que ela tinha antes. E por que Tartaruga Falsa? Essa história da Tartaruga Falsa, inclusive, a gente descobriu depois. Inclusive foi um aluno nosso que trouxe, né? O Charlie, do Grupo Dionísio. Que, inclusive, eu vi que tá escrito no livro uma coisa dessa da sopa. Ela faz um poema que fala de sopa. Sopa de tartaruga. Enfim, e só para explicar, o que acontece é que na Inglaterra, na época próximo ao livro, existia um prato típico, não sei se típico, mas um prato comum, um prato que era muito apreciado, que era a sopa de tartaruga. E por questões ambientais, esse prato foi proibido. E aí eles começaram a fazer a sopa com carne de vaca. E essa sopa passou a se chamar sopa de tartaruga falsa. E aí, justamente, o autor colocou no livro que a tartaruga, na verdade, ela é meio vaca, meio tartaruga, né? Então, ela é uma tartaruga falsa. A impressão que a gente tem é que ela, de repente, ou ela é uma vaquinha que tá tentando fingir que é uma tartaruga pra não virar sopa. Acho que essa seria, né, a principal intenção, né? Mas aí, como ela vem com esse discurso nostálgico de que ela estudava no fundo do mar e tudo mais... Sim. Também acho que caberia uma outra interpretação, pensando naquelas coisas de dezenas de interpretações, de que de repente, quando ela era criança, ela era uma tartaruga, e quando ela cresceu, ela acabou se tornando uma vaca, acabou se tornando mais uma da boiada ali, sei lá, entendeu? Acho que essa interpretação é válida também. Eu gosto mais da primeira, porque na realidade ela
O Will fez um casco pra ela que ela usa como se fosse uma mochilinha. E ela carrega aquele casco. E ela fica abraçadinha ao casco. Então, triste. Então, eu acho muito fofa a Ju fazendo. Incrível, porque a minha impressão é de que é uma vaca que quer ser uma tartaruga. E ela tem até os chifrinhos, as orelhinhas. E essa cena também é uma cena que surpreendeu bastante, assim, pro positivo, porque é uma cena de muito texto, é uma cena totalmente pautada em trocadilho, tanto que eu acho que, como a gente disse no começo, traduções e tudo mais, a gente acaba perdendo muita coisa. Mas é interessante também dizer que é uma cena que já estava criticando o sistema de ensino, naquela época. Sim. Já, né? O que é muito doido de se pensar, né? Porque até hoje a gente tem esse... Não foi resolvido isso ainda, né? Então a gente tem uma cena que critica o sistema de ensino, toda pautada em trocadilhos e de muita conversa. E de dois personagens sem referência nenhuma, né? Assim, na cultura pop, principalmente. E ficou incrível a cena, ficou bom demais. Eu acho que tanto grito, surpreendeu muito pra mais, assim. Sim. Deu tudo muito certo. E aí, depois de tudo isso, a gente tem um momento de ânimo, enfim, da Tartaruga Falsa, que é o momento da quadrilha de lagostas. Que ela tá revivendo o momento de quadrilha de lagostas, né? Sim, que ele fala, você nunca viu uma quadrilha de lagosta? E a Alice ainda segura a língua, porque ela vai dar um fora, né? Você já viu uma lagosta? Já vi num jantar. Não, nunca vi, não. Já comi, né? Ela vai falar, eu já comi. Aí ela para e fala, não conheço, nunca vi. Você faz de sonsa, né? E justamente esse é um momento de muita alegria, assim, dos dois personagens, que é fazer essa dança da quadrilha de lagostas. E aí, nesse momento, a gente optou por fazer uma palhaçada mesmo, né? Que foi colocar a música do Bob Esponja para eles cantarem. E a gente pegou o poema do livro aqui, a canção da quadrilha de lagostas, e meio que encaixou na melodia da música do Bob Esponja. Mas dá muito certo, porque a temática, meio fundo do mar, joga a lagosta, nade, tire a água viva e tudo mais, e aí ficou bem legal. E eu não sei dizer o que significa essa quadrilha de lagostas, na verdade. Eu não sei o que é essa quadrilha de lagostas. Será que é só uma dança? Será que tem alguma coisa por trás, uma interpretação? Vamos ficar devendo isso aí no podcast, então. Porque... não faço a menor ideia, mas é algo que dá uma injeção de ânimo. E quando acaba, ela murcha de novo. Fica totalmente triste. Tem um diálogo que eu adoro. Você gosta de lagostas? Eu já vi recheadas, já vi num jante. Não sei que jante quer dizer, mas você tá enganada quanto ao recheio e quanto a elas são salgadas. Recheadas e temperadas. Recheadas e temperadas. Você tá enganada. Elas são recheadas sim de tudo que comem. E o tempero é que elas são salgadas por causa da água do mar. Elas não se entendem, né? Tá cada um falando de uma coisa. Mas é muito bonitinha essa fala, eu adoro. E aí a gente já volta para um segundo encontro da Alice com o gato, que aí também é só uma passagem, né? Que ele mostra para ela o caminho. Pra rainha. Direciona ela pra rainha, porque todo mundo fala o tempo todo da rainha, mas ela fala que não viu a rainha. E em seguida um encontro com as cartas, né? Com os três palhaços. Gente, essas cartas são... Eu tava vendo que no livro é impressionante, né? É uma página e meia só de pintar as rosas. Falando que eles estão pintando a rosa, porque eles plantaram errado e tudo mais. Mas aí a gente vem muito forte com aquela coisa da Disney, né? Da música, inclusive. Rosas cor de carmim e tudo mais. E a gente optou por, assim como todos os outros personagens, né? Trazer umas cartas mais humanizadas, uma roupa mais humana, né? Mas mesmo como assim... se fosse aqueles... guardas mesmo da Inglaterra, né? Que tem aqueles... Inclusive o Rico que desenhou esses figurinos, né? É verdade, o Rico que desenhou os figurinos da carta, ele desenhou o próprio figurino dele de papagaio. E a Gil desenhou, né? A gente sentou junto com a referência que todo o elenco veio trazendo, as referências que eu propus também, ela foi desenhando com base nessas referências pra gente passar depois pra Rose. E também pra Amanda Ábido,
Sim. Fazer. E aí nessa cena das cartas a gente tem... Eles são realmente 3 palhaços, né? São totalmente atrapalhados. Essa cena é difícil pensar em tirar ela daquela forma do filme, né? De ficar cantando e tudo mais. Te trouxe bastante a canção como se fosse o diálogo deles mesmo. E no final das contas a Alice chega, vai ajudar eles. Acontece, né? Eles estão pintando as rosas. Aí achei legal colocar que eles não plantaram as rosas errado. A rainha plantou, mas ela não gosta de colher o que planta. Então eu achei uma coisa bem legal. Outra coisa que é muito legal é respeito deles terem consciência de que eles vão pintar a rosa e ela vai morrer. Sim, aliás, na verdade até acho que o Fê trouxe uma interpretação, né, de que quando você... É uma interpretação dele, essa eu acho, ou alguém comentou com ele, de que quando você tenta mudar alguma coisa à força, aquilo morre, né? Porque aí eles ficam tristes, né? Porque é triste ver que as rosas vão morrer, né? E enfim. E num determinado momento, a Alice pega, porque ela quer ajudar, e fala que vai pintar as rosas cor vermelho. É só pegar essa lata vermelha? Não é vermelho, é carmim. Porque a rainha baniu o vermelho. A gente faz uma brincadeira com essa coisa do medo do vermelho, né? Não, a rainha baniu o vermelho. E presta atenção, porque não é roxo, nem... Eu não lembro as cores agora. Mas também não é verde e amarelo. É carmim. É proposital essa fala, né? E aí também, na verdade, a carta, daí ela faz uma referência ao desenho, né? Que ela fala, não, tem toda uma questão também de não estragar a rima. Porque justamente, né? Quando o desenho foi traduzido para português, eles cantaram cor de carmim para poder rimar com o resto, né? Porque em inglês é Roses Red, não tem nada de cor de carmim. E aí a gente puxou essa referência também pra cena. E aí a gente escuta a corneta, eles ficam desesperados para esconder tudo, e o coelho entra anunciando a chegada da rainha. Então finalmente a gente conhece a rainha, né? Gil. Inclusive, um detalhe que eu gostaria de dizer é que a gente começou, eu falei a data, porque a gente começou a pesquisar Alice no País das Maravilhas antes, né, da pandemia. A gente começou ali em setembro de 2019. E nós tínhamos outras pessoas, várias outras pessoas no elenco. E aconteceu tudo isso e nós ficamos todo esse período, a gente ficou muito tempo online, estudando, né? A gente caiu, assim, mergulhou de cabeça no estudo teórico dos fundamentos da interpretação e dessa pesquisa deles mesmo. Só que muita gente saiu nesse meio do caminho. E a Gil não era a rainha. E nesse meio tempo, ela fez uma tatuagem. Por coincidência. No peito, no coração. E quando eu a convidei para fazer a rainha, na hora eu me lembrei daquela tatuagem e eu falei, meu Deus, perfeito, agora a gente vai pintar de vermelho essa sua tatuagem. E é muito legal porque a tatuagem dela é pintadinha de vermelho. Ela faz uma maquiagem ali pra ficar com o coração vermelho. Muito bonitinho, mas isso não foi proposital, ela não foi convidada. Ela não foi escolhida por isso. Ela não foi escolhida por essa tatuagem, mas deu super certo, né? E essa rainha também foi... Nossa, ela entra com esse ar que ela tem... Todo mundo tem muito medo dela, né? Mas uma coisa que é legal de comentar, que o próprio Grifo fala, é que eles nunca executam ninguém, é tudo ilusão. Inclusive ele fala isso da Tartaruga Falsa também. Porque uma outra interpretação da Tartaruga Falsa é que ela romantiza a Bad, né? Que ela não tem problema nenhum, mas ela não quer ficar bem. Ela só quer reclamar e ficar triste. Então tem uma outra interpretação aí. A gente preferiu escolher o discurso da depressão. E inclusive colocar outras falas. Mas essa coisa da rainha é puro autoritarismo. Porque, de fato, ela não mata ninguém. Mas ela gosta de mandar matar, né? Ela gosta de... que respeitem a decisão dela.
Então, depois que... Inclusive, ela não respeita nem a lógica de um julgamento, né? Porque quando a Alice fala que não é a primeira sentença depois do veredito. E ela fala, quem é que manda aqui? Não faz o menor sentido, mas ela só quer mandar. Eu acho que a rainha, ela tem uma figura de autoridade e ao mesmo tempo ela não tem... Ela quer ter autoridade, eu acho, sabe? Ela grita, ela berra que corta a cabeça, não sei o que lá, e todo mundo tem medo dela, mas no fim fica uma coisa tipo... mas ela nem tem esse poder pra mandar cortar a cabeça de todo mundo, sabe? Eu não sei se é bem essa interpretação, né, mas é um pouco da sensação que traz, né? Quando... Isso tá escrito no livro, né? Aí é uma coisa também que fica bem diferente no desenho, por exemplo, né? No desenho, realmente, todo mundo tem muito medo da rainha, né? E quando manda cortar a cabeça, a impressão que dá é que corta mesmo, né? Assim como no filme, né? No filme mostra, inclusive, que ela matou o rei e tudo mais. Enfim, né? Aí também já é outra interpretação. Sim, a nossa não. A nossa é... Mas a impressão que dá em relação ao livro, quando diz isso, é justamente isso. Que é um reino que quer mostrar um poder que nem existe, de repente, né? E aí, logo que essa rainha entra em cena, ela vai tendo uma conversa, ela vai colocando a Alice nos moldes dela, e ela pergunta pra Alice se a Alice gosta de tortas. E a partir do momento que a Alice diz que gosta de tortas, ela já diz que ela é suspeita e manda cortar a cabeça dela. Atropelando completamente qualquer julgamento, qualquer sentença e tudo mais. E a ideia justamente é que a Alice, só por gostar de tortas, ela tenha roubado as tortas da rainha. Porque alguém roubou as tortas da rainha. E aí a gente já vai para um julgamento. No julgamento tem todos os personagens em cena, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar a respeito do andaime. Foi uma luta, o andaime, de fazer parte do cenário, mas eu queria muito que tivesse esse jogo de níveis. E pensei nesse andaime, o Will relutou. Relutei por muito tempo mesmo de colocar esse andaime, tanto pelo espaço que ele ia ocupar, quanto pela preocupação de como que a gente ia montar isso, alugar, se a gente ia desmontar, onde ia guardar, enfim, mas no fim foi uma ideia genial. Foi porque essa coisa dos níveis é muito interessante, inclusive nessa cena, que a gente coloca todos os jurados em cima e nós temos 2 níveis também no palco, um pouco mais elevados do que o nível do palco, onde ficam o rei e a rainha e depois ali todo o resto que tá... As testemunhas e a Alice. Visualmente fica muito legal. É muito engraçado como o rei manda os jurados anotarem coisas completamente inúteis. E isso é também muito engraçado, né? É uma referência sobre o momento em que o rei ou a rainha pergunta pro chapeleiro quando isso aconteceu. Ele fala 14 de março. E eu grito, a lebre, 15 de março? Isso daí é apenas o jeito que eu grito, é uma referência a uma festa que a gente fez, né? De uma festa junina em que eu decidi fazer um quiz da Companhia Fênix. E assim, tava todo mundo, muita gente falando, todo mundo bebendo, todo mundo conversando, todo mundo assim, disperso. Aí você quis parar a festa pra fazer um quiz. Eu quis parar a festa pra fazer um quiz porque eu achei que era muito legal. Ia ser assim, nossa, genial. Todo mundo acatou, porque o pessoal, eles bancam tudo que eu proponho. Porque eles são uns doces de pessoas, mas eles não estavam muito afim, eles estavam fazendo mais pra me agradar, eu acho. Eu tenho essa impressão agora. Porque, tadinha, Bianca fez um quiz inteiro, vamos participar, né? Fez 20 perguntas, né? Fiz 20 perguntas. Então, aí, teve um momento em que eu falei qual que é a data de aniversário da Companhia Fênix. E eu gritava, 12 de março! Maio. 15 de maio! 15 de maio! Eu gritava desse jeito e o vídeo é ridículo. É ridículo. E assim, se tornou uma piada interna. É só um easter egg, né? Mas pra nós. Mas é por isso que existe esse podcast. E também tem um outro detalhe. Tava muito esquisito fazer
a Alice pegar 2 cogumelos em cena, comer e a gente se espremer ali, fingindo que ela estava crescendo, não estava ficando legal. Então nós trouxemos uma interpretação de que aquele crescimento dela era metafórico. Era metafórico, um crescimento interno, né? Ela estava amadurecendo, ela estava colocando as ideias dela no lugar, crescendo para cima da rainha, se impondo, né, diante do que estava acontecendo ali, daquela situação. É um crescimento metafórico e que funcionou muito bem, porque a gente naquele momento a gente não tinha nenhum recurso para fazer ela crescer. Eu acho que uma coisa interessante de falar é que a gente não queria muito uma linguagem infantil. O tempo todo a gente evitou isso, né? Sim. E a única forma da gente fazer isso aqui seria acabar caindo numa convenção infantil, né? Ou ela subir em alguma coisa, ou todo mundo abaixar. O que a gente até pensou, queria. a gente até pensou em alguma coisa com sombra também, mas que também não ia rolar. Então a gente foi pra metáfora e funcionou muito bem. E o ponto alto, né, dessa cena é o fato de que ela se dá conta de que aquilo não existe. Na realidade, para ela lidar com aquilo, ela fala: vocês não existem. E quando ela fala isso, todo mundo fica um pouco surtado. Como assim eu não existo? E quando a rainha é questionada, né, quando a Alice fala que ela não é uma rainha de verdade, ela fica muito brava. Mas tá todo mundo transtornado. E não ouvem ela, não respeitam a decisão dela de cortem a cabeça dessa menina. E quando ela percebe que ninguém vai acatar a ordem dela, ela fala: então corta a cabeça de todo mundo. E aí vira um fuzuê, todo mundo sai correndo, sai correndo, sai correndo. A gente esconde a borboleta no andaime. A gente esconde a lagarta, que vai se transformar numa borboleta no andaime, que é o Vi. Nesse momento que tá todo mundo correndo também, as pessoas puxam aquela poltrona do quarto da Alice. Voltamos pro quarto da Alice. E voltamos pro quarto da Alice. Que na realidade é uma transição. Ela tá ali no meio termo, como se ela tivesse um teta, né? Acordando. Entre sonho e realidade. E essa cena foi a cena que nós criamos, né? Pra amarrar a história dessa transformação da Alice. Então, esse texto o Will escreveu. Eu escrevi uma parte e você escreveu outra parte, né? Escrevemos. Acho que é até mais legal você falar dessa parte do final desse texto, que vem com aquelas ideias que você colocou da transformação. Porque esse texto final é o texto que também faz com que a plateia se identifique com essa transformação, né? Que o tempo, isso foi você que escreveu, o tempo não é seu inimigo, é seu aliado. Sim. E que essa transformação, ela vai acontecer, querendo ou não. Você tem que estar preparado para ela. E, enfim, é um texto muito legal. E no final, quando a lagarta se transforma, né, que ela fala que ela não é quem você vai ser, eu mesma na minha melhor versão. E ela fala pra Alice: adeus, Alice, um dia a gente se vê. Talvez a gente não se reconheça, irreconhecíveis, mas a gente se vê. E aí ela volta pro quarto, né? Aí a gente vem com a última música do álbum do Pink Floyd. Porque aí retoma, ela tá ouvindo, ela sai. Como se ela estivesse acordando ali com a última música. Isso é muito legal. Ela começou com a primeira música, né? E finaliza com a última música do álbum. E ela acorda com a mãe chamando, a irmã chamando ela. E depois ela traz também ali uma mistura desse sonho pra irmã que não tá entendendo nada. A gente colocou um easter egg da Cidade dos Sonhos. Depois você me conta sobre essa Cidade dos Sonhos, que é outra peça nossa, a peça anterior. E ela fala: não, tá mais pra País das Maravilhas. E ela começa a refletir: eu posso fazer as coisas devagar. Eu não precisa ser perfeito. Eu não preciso disso pra me acalmar. Não preciso de chilique. Né? E ela pega as cartas na mão também. E essas cartas também deixam aquela ideia de isso aconteceu de verdade ou não.
também, né? Como é da Alice mesmo essa dúvida no fim de tudo, né? Será que ela sonhou? Ela tava dormindo? Ela caiu mesmo no buraco? O que aconteceu? Alice do live action, porque do desenho é claro que ela dormiu. Mas mesmo assim ainda deixa uma... Não aparece alguma coisinha no final depois que a gente fica meio assim? Não. Não tem essa sensação no desenho? Entendi. No livro também é bem claro que ela dormiu, porque na verdade no fim do segundo livro ela acorda chacoalhando a gata, né? Ela acorda chacoalhando os filhotinhos da Dinah, acho que é. Então realmente ela dormiu aí. Então é muito legal. E assim a gente encerra a nossa peça. Sim. Que foi assim, pra mim, muito melhor do que as minhas expectativas. Superou demais. Eu acho que todo esse tempo que a gente ficou no online, trabalhando com teoria e tudo mais, enriqueceu muito, assim, a técnica do pessoal, né? A bagagem deles pra propor o que proporam, né? Eles tiveram muita base, alicerce, assim, teórico pra construção. Mas mais do que isso, a gente cresceu... Eles cresceram muito como artistas, né? Individualmente, a gente não tem ninguém que esteja em um nível abaixo. Aquém. Isso é dito pela plateia, isso que é muito legal. Eles estão irreconhecíveis. Você não enxerga o ator em cena, a atriz em cena. Uma coisa que eu acho legal falar também é que, assim, a nossa caracterização, por exemplo... Os pássaros, eles não têm máscara de pássaro, não tem bico de pássaro. Isso. E mesmo assim, as pessoas percebem, elas veem um pássaro ali só de corpo, de... Exato. Isso foi uma coisa que eu trouxe desde o começo, que eu falei que eu não queria, que eu queria animais humanizados. É como se aquele animal estivesse dentro de você, dentro de um humano. Então, como que é colocar um animal dentro de um corpo humano? Como que agiria isso, essa pessoa? Então, era realmente pra gente trazer elementos, gestos, uma expressão corporal, sei lá, toda a construção dele que ficasse clara que era aquele animal, mas sem ir pra forma. Sem ir pra... sem bater asinha. Sem bater asinha, sem fazer coisas muito caricatas, né? Muito tipo, né? Sim. Enfim. E eles cresceram muito como artistas, como eu tava dizendo, mas principalmente nós crescemos muito como grupo. A consciência de grupo tá, assim, incrível. E eu já falei pra eles, assim, eu tô muito orgulhosa do trabalho desse grupo. Muito, muito, muito mesmo. Assim, em todos os aspectos. Organização, comprometimento com o seu personagem, sabe? Com o outro também. Levando em consideração também que a gente tá num momento que não foi fácil apresentar. A gente foi voltando aos poucos. Não foi todo mundo que voltou de uma vez. A gente só foi ensaiar sem máscara no finalzinho, depois... Aliás, é a primeira vez que a gente nem tirou ensaiou a sem máscara. máscara. A gente não ensaiou sem máscara. A gente só tirou mesmo pra fazer o ensaio fotográfico, que foi a teste de maquiagem. Primeiro geral, assim, que a gente fez, né? A gente tirou a máscara pra fazer o teste de maquiagem. Depois a gente tirou pra fazer o ensaio geral, é verdade. Depois, que foi fotográfico. E a gente não ensaiou sem máscara e, assim, isso prejudica muito, né? A expressão, a voz, né? A projeção que muda completamente. Então, eu agradeço muito a esse grupo, muito, muito. Eles se mantiveram bem firmes também, acho que é legal falar isso, né? A gente ficou aí esses 2 anos, foi um grupo que permaneceu forte, assim, e grande, né? E a gente conseguiu entregar o trabalho no final, mesmo com todas essas dificuldades aí, né? Inclusive hoje, no momento que estamos gravando esse podcast, deveríamos estar começando a segunda sessão, que hoje é dia 8, né? Que infelizmente tivemos que cancelar justamente porque ainda
teve aí um quadro de resfriado, algumas pessoas com imunidade baixa, e a gente preferiu não correr o risco nesse momento, né? Então, embora dezembro tenha sido incrível, a gente conseguiu apresentar todas as apresentações com a casa cheia. A gente percebe que as coisas estão voltando, mas a gente ainda tem que ter um receio e tudo mais, e mesmo assim o pessoal tá firme, né? Não, tudo bem. Isso é muito bom, essa força de grupo é incrível. Na realidade, um cuida do outro, e isso que torna um grupo tão especial. E tô muito feliz. Acho que a gente pode encerrar? Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Queremos agradecer por vocês terem ficado até aqui com a gente. Tá dando quase 2 horas aqui, sem edição, né? Vai ficar um pouquinho menor na edição. Pra gente é sempre muito prazeroso falar das coisas que nós estamos fazendo, conseguir levar o teatro um pouco além da apresentação, levar pra internet, estar dividindo esse tempo com vocês, pra gente é uma coisa muito gratificante, muito gostosa de fazer. E muito mais do que isso, compartilhar a nossa pesquisa, porque muita coisa é perdida ao longo do tempo, se perde. Então, às vezes a gente relembra da peça, mas não lembra de detalhes. E muitas vezes a plateia também não sabe, né? A gente agora pegou esse hábito de fazer essa mediação ao final das nossas peças, mas a gente nunca consegue falar, dissertar sobre tudo que pesquisamos, é claro, não tem tempo. Então, por isso, esse podcast existe, e também para eternizar toda a nossa pesquisa. E mesmo assim, a gente ainda não consegue trazer tudo aqui, né? Tem muita coisa que a gente esquece, que fica porque são muitos detalhes, e o ideal mesmo seria fazer esse podcast com o elenco inteiro, para todo mundo poder falar um pouco, assim, né? Mas aí ia demorar, ia ser uma minissérie, né? Mas a gente também acaba não lembrando de tudo. Mas acho que dá para dissertar bastante, deu para mostrar bastante do que a gente quis propor, do que a gente trouxe, do que a gente eliminou, do que a gente pesquisou, do que a gente trabalhou, né? Acho que esse é o propósito principal aí. E é isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. A quem assistiu, espero que tenha enriquecido a experiência de vocês. E a quem não assistiu, espero que vocês tenham vontade de assistir a nossa peça, que ainda esse ano teremos mais apresentações. Muito obrigada e até a próxima!